Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua audiência. Peço a você que se inscreva, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que partilhe com seus amigos. Eu quero ler o texto que se encontra no Novo Testamento, que é a segunda parte das divisões da Bíblia Sagrada. A Bíblia é dividida em dois grandes pedaços, o Velho Testamento, que fala do período anterior a Jesus Cristo, e o Novo Testamento, do período após Jesus Cristo. Então eu quero ler na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 24, que diz o seguinte: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então Paulo está falando com os Gálatas, com quem ele tinha uma controvérsia muito grande, uma vez que vários deles estavam deixando a fé cristã da maneira com que foi apresentada para eles através do apóstolo Paulo, isto é, somos salvos pela graça, por meio da fé, somos salvos sem o exercício do cumprimento da lei mosaica, mas apenas com a nossa confiança no nome de Jesus, e muitos daqueles Gálatas estavam voltando atrás, estavam voltando ao judaísmo, ou voltando ou se convertendo a práticas meramente ritualísticas do judaísmo. E Paulo está dizendo assim: os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne. A crucificação era a maneira mais humilhante de condenar à morte algum criminoso. As pessoas crucificadas eram os piores bandidos e diante de Deus também, o próprio Deus disse que maldito é aquele que é crucificado ou que vai para o madeiro. De forma que a cruz era elemento de maldição e também de punição. Quando Cristo vem e vai até a cruz do Calvário, ele se faz maldição em nosso lugar. E ele vai e morre na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz, o seu corpo já não tem mais relação com as vontades humanas. E nem o mundo tem relação com as vontades desse corpo. Ou seja, o corpo está morto para o mundo e o mundo está morto para este corpo. O apóstolo Paulo diz que quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, o fenômeno também se dá conosco. Porque quando Cristo vem morar na nossa vida, ele nos dá uma nova natureza, um novo entendimento, novos sentimentos, uma nova vida. E essa nova vida que eu tenho, ela não tem mais relação com as vontades desta vida, com as vontades deste mundo. Por quê? Porque o cristão crucifica a sua carne. Ou seja, assim como na cruz uma pessoa morria, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós também matamos a vontade da nossa carne por amor de Jesus Cristo. Ou seja, fazemos as opções pela vontade de Deus e não pela vontade da carne. O que é carne que ele cita aqui? Carne seria essa pele, seriam os nossos bifes, essas coisas todas? Não, carne é a nossa natureza humana. É aquilo que nos torna pecadores, somos filhos de Adão. É essa tendência de querer fazer exatamente aquilo que sentimos como desejo. A palavra concupiscência, registrada aqui, significa desejo incontrolado. Então, quando nós estamos em Cristo, estes desejos incontrolados são crucificados com Cristo, ou seja, eu renuncio a eles, eu os deixo,
eu os abandono. E Deus, com a sua graça e com o seu poder, me dá forças para eu me tornar uma pessoa diferente. Assim, uma pessoa que se converte, que vivia na promiscuidade, que vivia no adultério, que vivia na fornicação, agora não vive mais. Porque ele já não tem mais vontade de fazer aquilo. A sua vontade está morta, a sua vontade foi crucificada. Este é o sentido da palavra. A nossa fábrica de vontades, de desejos, ela está crucificada, ela está morta pelo poder do sangue de Jesus. Ora, se ela está morta, por que eu ainda tenho vontades? Por causa da tentação. Porque conquanto nós tenhamos a nova vida em Cristo dentro do nosso coração, a nossa velha natureza, ela tenta novamente aparecer, ela tenta novamente tomar a frente, e é por isso que Satanás nos tenta. É por esta razão que o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a dizer assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É possível que o crente peque? Infelizmente é. Mas o crente não peca por opção, no sentido de dizer, vou pecar porque quero pecar. Não, o crente peca porque escorregou, o crente peca porque caiu numa cilada, numa tentação, e de repente, quando ele acorda, ele vê o grande estrago, o grande erro cometido. E imediatamente o Espírito Santo traz tristeza para o seu coração, ele se arrepende e ele muda de comportamento. Então, essa consideração de que eu já estou morto, crucificado para o mundo e para a sua concupiscência, para os seus desejos, para a sua vontade, tem que estar aqui em nossa mente todos os dias. Eu conheci uma pessoa que tinha práticas homossexuais. E ele então converteu-se a Cristo. E depois que ele se converteu, ele passou a viver com Jesus. E eu perguntei para ele, e as suas vontades, elas continuam? Ele disse assim, nós que nos convertemos a Cristo, todos os dias, todas as horas, temos que lutar contra as nossas velhas vontades e considerá-las crucificadas com Cristo, porque somente assim nós temos vitória sobre vitória. A vida cristã, para mim, dizia ele, é uma renúncia diária. Então, na verdade, a velha natureza, ela quer vir à tona. Aqueles que mentiam, a velha natureza quer mentir. Aqueles que adulteravam, a velha natureza quer adulterar. Aqueles que eram desonestos, a velha natureza quer aparecer de novo. Mas nós, pelo poder do Espírito Santo, estamos crucificados e nos consideramos todos os dias crucificados com Cristo. A nossa vida é uma renúncia. Por isso o Senhor Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A vida cristã é uma batalha, não é um festejo. A vida cristã é uma luta, não é uma celebração, uma festa, uma balada. Estão por aí transformando a vida cristã numa mera festa, num festival, num folguedo. Não, a vida cristã é uma batalha constante. É claro que há alegrias, é claro que há festas, mas todos os dias nós temos uma batalha. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, as fortalezas, os espíritos da iniquidade, os principados deste mundo tenebroso. Por isso, aqueles que são de Cristo Jesus crucificam, matam a carne, a sua vontade antiga, a sua vontade da velha vida, com toda a sua concupiscência, ou seja, com todos os seus desejos desenfreados. Você não tem tido vitória sobre estes desejos? Clame a Deus. Diga, Senhor, eu sou fraco. E então, na sua fraqueza, você verá o poder de Deus que lhe guardará de todo pecado. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo poder da Tua palavra que nos diz que nós já estamos crucificados com Cristo e que a nossa carne já não tem mais domínio sobre nós, ela não manda mais em nós,
mas nós podemos viver uma vida de vitória contra as concupiscências da carne, contra os desejos desenfreados da carne. Fortalece-nos, Senhor, e ajuda aos telespectadores que também tenham as mesmas vitórias diante do Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu canal Ministério Essência Cristã. Eu agradeço por você ter vindo assistir e lhe digo o seguinte: seja um mantenedor missionário. Aqui está o meu Pix, que também é o meu WhatsApp através do qual você pode conversar comigo pessoalmente. Olhe as opções que estão em volta, assista outras produções nossas e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!